A violência contra as meninas começa muito cedo. O Brasil é o quarto país no mundo onde mais acontece casamento infantil e está em primeiro lugar entre todos os países da América Latina. 554 mil meninas de 10 a 17 anos já se casaram no Brasil, sendo mais de 65 mil com idade de 10 a 14 anos. Os estados do Maranhão e Pará registram o maior número de casamentos com crianças. A maioria deles é informal. Diga não ao casamento infantil. Veja como essa prática afeta o desenvolvimento das meninas no programa Inclusão, que começa agora. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade. Artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estado, a Constituição, o Estatuto, ele visa resguardar a criança e o adolescente. A maioria das meninas que se casam no Brasil, elas estão na faixa etária dos 15 anos de idade, né? E essa faixa etária, geralmente, é a faixa etária do casamento e do primeiro filho, né? E, no entanto, existem casamentos de meninas menores do que de 15 anos de idade. Meninas com 10, com 11, com 12 anos de idade, né? Algumas semanas atrás a gente viu nos sites, na internet, né, se falou bastante de um homem que foi denunciado, que estava vivendo com uma menina de 12 anos de idade e a vizinhança o denunciou. O Código Civil permite o casamento aos 16, com o consentimento dos pais, e a qualquer idade por questão de gravidez, no caso da menina estar grávida, ou para evitar a imposição de pena criminal. O Estado brasileiro tem que passar uma mensagem clara de que tem a criança e o adolescente como prioridade e que tem que defender os direitos sexuais dessas crianças e dos adolescentes. No Brasil, são as meninas que se casam com homens mais velhos, no geral. Fiquei mais ou menos uns 3 anos casada e com ele tive 2 filhos, que é a Karine e o Leonardo. Acabou que o casamento não deu certo, a gente se separou. Enfim, eu percebi muito, entendeu? Que não era para mim ter feito aquilo, era para mim ter estudado mais. Hoje entendeu? você se arrepende? Me arrependo bastante. Depois disso, eu arrumei um outro casamento, assim, não de papel passado, entendeu? Para morar junto. E eu tô morando com essa pessoa até que me ajuda, entendeu? Financeiramente. E também eu tive uma outra filha, né? E agora sim, eu percebo, né, que era para me ter estudado. E você tá com que idade agora? Agora eu tenho 23 anos. Quer dizer, 10 anos da sua vida, tipo, paralisada. Uma parte da sua juventude, da infância até da adolescência, foi pro ralo, né? Foi. Você fazia serviços em casa, você que limpava, como é que era? Era eu que limpava a casa, só que ficava só naquela rotina, limpa a casa, cuida de filho, limpa a casa, cuida de filho. Hoje eu posso ver o que eu perdi, né? Se você pudesse mudar o seu destino, parar aos 13 anos, como seria a Caroline aos 13 anos com essa mudança? Nossa, seria tudo diferente. Dá um exemplo para mim. Não teria tido filho cedo, não teria casado, teria terminado os estudos, teria feito algum curso, entendeu? Hoje eu estaria fazendo uma faculdade. Seria uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje, né? Hoje ela está com 23 anos, mas aos 13 já era casada e tinha uma filha. Caroline é mais uma brasileira que faz parte dessa triste estatística, que coloca o Brasil em 4º lugar no ranking mundial como o país que mais realiza casamento infantil. Uma tragédia anunciada para o futuro de milhares de meninas. E como é que ele era? Ele era agressivo? Era carinhoso? Como é que ele era como marido? No começo era tudo bem, entendeu? Mas depois ele foi ficando agressivo, não era mais carinhoso. E, enfim, acabou a relação por isso. Você sofreu violência doméstica na mão dele? Sim, sofri. Ele bateu em você? Bateu.
E o que você fez? Você denunciou, foi à delegacia ou não? Não, não denunciei, eu separei. Durante esses 3 anos ele te agrediu ou não? Foi mais para o final do casamento? Mais pro fim da relação mesmo. Qual o futuro que você sonha para você? Agora eu espero terminar totalmente os meus estudos, fazer uma faculdade para conseguir um trabalho melhor, para que meus filhos não venham passar por o que eu passei. A psicóloga Iolete Ribeiro, do Instituto Promundo, explica qual o perfil do homem que se casa com uma menor de idade. O Instituto Promundo fez uma pesquisa em 2015, bem interessante, e ele mostra assim que para o homem o que leva a escolher, né, como esposa uma menina, uma adolescente, é o fato deles se sentirem mais homens por estarem com uma menina mais nova. É como se isso fosse um fator, né, de valorização no espaço social marcado pelo machismo. E aí eles colocam, não, a menina mais nova é mais atraente, mas na realidade por quê? Porque é mais fácil de dominar, é mais fácil de controlar, de mantê-la sob o domínio do homem. Então ele acaba escolhendo por razões, né, muito ligadas ao sexismo e ao machismo. Quais as consequências que acontecem com essas meninas de 12, 13, 14 anos, enfim, que se submetem a esse tipo de relacionamento? Então tem várias consequências, desde a saúde, a educação e o próprio desenvolvimento dela. Em relação à educação, porque elas acabam se afastando da escola, abandonando a escola ou atrasando muito o processo de escolarização. E isso tem impactos na vida futura, nas chances de ingresso no mercado de trabalho, no acesso que ela vai ter mesmo no futuro. Em relação à saúde, porque ela antecipa vivências que o corpo dela não está preparado para isso. Geralmente vem a maternidade e aí o corpo, né, vai sofrer com isso. Além disso, ela vai ter que cuidar de uma criança. Isso também implica numa carga de trabalho maior, numa idade em que ela deveria se ocupar de outras tarefas. Sem estudo, sem dinheiro, sem qualificação para o mercado de trabalho, sem emprego, 2 casamentos, 3 filhos para criar. Essa é a realidade de Caroline e de tantas outras jovens que abandonam a escola, engravidam precocemente, sofrem violência doméstica, ficam alijadas do processo produtivo do país e rejeitadas pela sociedade. E como é que foi esse período de 13 anos, uma adolescente, casar e já ter a responsabilidade de cuidar de uma casa, de um marido e de uma filha? Como é que foi essa experiência? Foi muito complicado, porque eu tive que abandonar os estudos, eu tive que sair de casa, eu nunca tinha trabalhado, então eu fiquei totalmente dependente do marido. A filha mais velha é criada pela tia de Caroline, Dona Solange, que trata e cuida da menina como se fosse um de seus filhos. Ajudei, peguei a Karine com 2 aninhos de idade, eu então estava com 42 anos. E ela ficou com o Leonardo, posteriormente ela se casou. Todas as vezes ela tem o hábito de me ligar bastante. E eu dei essa permissão realmente, porque ela está com problema, ela me liga. E eu estou sempre aconselhando de uma forma positiva, sempre. Carol, você pode, você consegue, nunca é tarde, não desista. Vamos estudar, vamos trabalhar, eu te ajudo. Estou aqui com a Karine já há 5 anos, graças a Deus, estou dando essa colaboração. Por outro lado, ela está se mostrando a cada dia uma pessoa assim, sabe, grandiosa mesmo, grandiosa. Ah, minha tia é maravilhosa. Eu não sei o que seria de mim sem ela. Ela é ótima, ela cuida muito bem da minha filha e eu devo muito a ela. Meninos e meninas, o meu conselho que eu dou como mãe é que não casem tão cedo antes dos 18 anos. Esperem um pouco mais para se organizar, planejar melhor. Enquanto isso, estudem, passeiem, viajem, façam coisas legais, se divirtam. E aí depois chegará a idade, o momento certo para que vocês constituam a família de vocês muito organizada e serem muito felizes.
Vamos mudar a estatística do Brasil. Não casem antes dos 18 anos, não façam como eu. Estudem. Senadora, é uma estatística muito triste para o Brasil, para as meninas brasileiras, né? O que a senhora acha que pode ser modificado para acabar com essa atrocidade? Olha, o Brasil está sendo visto no mundo com estatísticas negativas em muitos setores, e esse é um deles, é um que preocupa, né? Principalmente porque tem a questão feminina, a questão da mulher, a questão da menina, né? Então é preocupante, mas tem tudo a ver com... É uma questão social, mas que tem tudo a ver com a educação. Hoje, cada vez mais, o Ministério da Educação está fomentando essa ideia de não discutir essas coisas na escola. Então, se não discutir na escola, vai discutir aonde? Então, casamento, a menina com 15 anos, 13 anos casando, é criança, nem o formato do corpo está pronto. Né? Além disso, geralmente casam com pessoas mais velhas, que não tem nada a ver, não tem identidade cultural, não tem identidade afetiva, inclusive. Às vezes é porque foi estuprada, então é porque... de arranjo, né? Ainda tem muito casamento de arranjo familiar. Então, isso tudo tinha que ser debate nosso, debate nos espaços institucionais. Infelizmente, isso é quase que vetado hoje em dia, mas eu acho que o pessoal da educação, professores, tem que ter coragem de burlar estes impedimentos e discutir, porque a família, às vezes, faz isso por pura ignorância. Né? Obriga a menina a casar, não... Já teve a primeira relação, então tem que casar com a pessoa, senão fica falada, senão... É cultural, que principalmente nas cidades pequenas, no interior. Então quem tem que desfazer essa cultura, desconstruir essa cultura, é a educação. As crianças têm direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. E estes direitos serão outorgados a todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou discriminação por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, nacionalidade ou origem social, posição econômica, nascimento ou outra condição, seja inerente à própria criança ou à sua família. Uma rede internacional de ajuda humanitária tem combatido o casamento infantil em todo o mundo, incluindo o Brasil. A Plan International, o Banco Mundial e o Unicef são algumas dessas organizações que trabalham para proteger e garantir os direitos de todas as crianças. A Plan International é uma organização não governamental que trabalha por justiça social, igualdade de gênero e pelo fim da pobreza. Fundada há 80 anos, a ONG atende 1,5 milhão de crianças no mundo inteiro. No Brasil, são mais de 20 projetos sociais que ajudam a transformar a vida de 70 mil crianças. Nós somos uma organização humanitária de origem inglesa. Nós estamos aqui no Brasil desde a década de 90 e atuamos muito forte nos territórios do Nordeste e desde 2 anos atrás com uma intervenção muito significativa também no estado de São Paulo, né, com projetos de empoderamento de meninas, né, e de promoção dos direitos à saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes. Nós lutamos por um mundo justo que promove o direito das crianças e igualdade para as meninas. Isso quer dizer que nós atuamos na promoção e defesa de direitos daquela parcela da população que é super vulnerável, né, que são crianças e adolescentes, mas a gente reconhece que por serem meninas, as meninas enfrentam desafios adicionais, né, que são os desafios relacionados à violência e à discriminação de gênero. Para a gerente de gênero da Plan, Viviane Santiago, o combate ao casamento infantil é um dos maiores desafios. Você também pode cooperar com esse conteúdo do casamento infantil, assinando a nossa petição online. A gente tem um projeto de lei,
né, que visa tirar essa brecha, né, do casamento antes dos 18 anos. E a gente tem uma petição online, né, que é uma maneira que a gente tem de fazer uma pressão positiva, né, de exercer um controle social. Então, você pode assinar a nossa petição, casamentoinfantilnão.org, e não ao casamento infantil, e sim ao desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, né? O apadrinhamento é a base do trabalho da Plan International. Traz benefícios às crianças, suas famílias e à comunidade. Quanto mais a gente desenvolve o apadrinhamento, quanto mais a gente aporta, né, apadrinhando uma criança, você tem a possibilidade pessoal, né, de construir uma relação com essa criança e com sua família, né? O processo é um processo extremamente mediado por regras de segurança, de proteção infantil. Essa criança, essa família são muito preservadas, mas em meio a todos esses cuidados você pode conhecer essa criança, conhecer o seu dia a dia, se constituir enquanto uma referência para ela e também aportar financeiramente para o desenvolvimento de projetos, né, que vão levar a transformação para essa vida. O Banco Mundial, em parceria com a ONU, publicou o relatório Fechando a Brecha, melhorando as leis de proteção à mulher contra a violência. O documento aponta lacunas na legislação sobre violência praticada contra as mulheres em todo o mundo, incluindo o casamento infantil. Só no Brasil, 36% da população feminina se casa antes dos 18 anos. Eu sou Paula Tavares, trabalho no Banco Mundial, trabalho no escritório em Washington, nos Estados Unidos, e trabalho há 7 anos num projeto chamado Mulheres, Empresas e o Direito, que avalia de uma forma geral o impacto da legislação na inclusão econômica da mulher e, de uma forma mais ampla, inclusive, a inclusão social-política da mulher e de meninas. Então, no âmbito desse estudo, nós coletamos dados, lançamos um relatório a cada 2 anos, olhando toda essa legislação e de que forma isso tem um impacto tanto na própria mulher quanto no desenvolvimento, em produtividade e em outras áreas. Felizmente, e um pouco devido ao estudo que nós publicamos aqui, tem havido um movimento e há hoje uma proposta de lei para fazer uma alteração nesses artigos do Código Civil que permitem o casamento abaixo dos 18 anos. Então, isso já é um avanço positivo, esperamos que isso seja passado. E isso tem sido um movimento global. O Brasil, por exemplo, ainda não tem nenhum tipo de pena para quem pratica o casamento infantil. Então, são coisas que nós vemos nas leis de alguns países que ajudam ou, de alguma forma, têm ajudado a fechar essas brechas que ainda estão existentes no Brasil e ainda precisam ser fechadas. Quando as pessoas ouvem que as estatísticas mostram que 36% das meninas, em algum momento, estariam casadas abaixo da idade de 18 anos, isso é chocante, né? Mas são dados que eu acho que não eram divulgados, têm sido mais divulgados nos últimos anos, e eu acho que isso tem gerado todo esse movimento, inclusive da reforma do Código Civil e outros movimentos de conscientização e trabalhos para tentar avançar nessa área. As estatísticas que nós, de alguma forma, trazemos são que 30% da evasão escolar no estudo secundário é associado ao casamento infantil, meninas que se casaram abaixo dos 18 anos. Mas, de uma forma lógica, você imagina isso, né? A menina se casa antes de terminar o 2º grau, ela engravida, passa a cuidar do filho, sai da escola. Em muitos lugares é até uma questão social e de preconceito, fechar as brechas, ter uma legislação que seja condizente, porque a lei, de forma, tem o papel também de condicionar comportamentos, de indicar, de alguma forma, o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, e atribuir, né, de alguma forma, você pode atribuir penas para aumentar um pouco a coercitividade da lei, mas eu acho que muito, e a gente vê isso em muitos países, tem a ver muito com uma conscientização. Então, é um trabalho de conscientizar mesmo, né, de conscientizar as meninas nesses lugares e conscientizar sobre seus direitos, conscientizar sobre a legislação, dar alternativas, enfim, fazer esse trabalho que permita que o casamento não seja a única opção.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, apoia as mais importantes mudanças e ações sociais na área da infância e da adolescência. Meu nome é Gabriela Goulart Mora. Eu sou oficial de programas aqui do UNICEF na área de desenvolvimento e participação de adolescentes. Então, o UNICEF, além de trabalhar a primeira infância, tem todo um investimento na segunda década da vida, que as meninas são as mais afetadas pela questão do casamento no Brasil, das uniões informais ou da gravidez, né, que acaba afetando a vida dessas meninas, o desenvolvimento dessas meninas, a possibilidade delas irem para a escola, delas terem a sua rede de contatos, de amigos, a convivência familiar e comunitária. Então, as meninas também são um dos grupos que a gente tem maior atenção. No Brasil, são as meninas que se casam com homens mais velhos, no geral. E isso vai até, às vezes, porque enxergam nesse casamento uma forma de proteção ou uma pretensa solução para quando a menina começa a ter uma vida sexual ativa, por exemplo. Então, tem uma série de valores ligados à sexualidade ou à dificuldade, né, de entender as meninas como um ser que tem autonomia para exercitar a sua sexualidade, e que isso acaba fazendo com que as famílias entendam que o casamento seria uma solução. Eu tenho toda a expectativa de que a sociedade, a partir do conhecimento sobre a situação que essas meninas estão vivendo, pode proporcionar um processo de desenvolvimento mais saudável, mais cuidadoso, com mais proteção para essas meninas. No Brasil, também existe uma rede social de proteção à infância e à adolescência. O Instituto Promundo faz parte dessa rede. A psicóloga do Instituto Promundo e conselheira do CONANDA destaca as causas e efeitos do casamento infantil. São vários os motivos que levam as meninas a estarem nessa condição do casamento infantil. Seja o fato de fugir de uma violência doméstica, seja o fato de uma gravidez, que às vezes a família acha que porque engravidou tem que casar, seja porque ela acha que o casamento ou mesmo a condição social de vida dela leva a essa representação de que o casamento é um meio de ascensão social, onde ela vai ter um poder de agência, onde ela vai ter voz ativa, quando ela não tem antes, né? Não existem outros espaços que garantem isso a ela, e aí ela cria essa expectativa de que ao casar ela vai ter mais liberdade, ela vai ter voz e ela vai ter acesso a coisas que ela não teria sem o casamento. No entanto, são expectativas frustradas, porque o poder de decisão do homem é muito maior em função da desigualdade de gênero que caracteriza a nossa cultura. E aí ela acaba se submetendo, né, ao marido, e as decisões do marido, o projeto de vida dela fica condicionado às decisões que esse marido tome. A maioria sofre violência doméstica por parte desses maridos mesmo, não é? Sim, tem estudos mostrando que grande parte do encargo de trabalho doméstico fica com a mulher, cuidado dos filhos fica com a mulher, com a menina, e além disso ela acaba sofrendo violência no relacionamento, violência sexual, e ela não tem muitas vezes maturidade para poder fazer o enfrentamento dessa violência, para até entender que aquilo é violência. Qual o impacto emocional sobre a vida delas? É que elas ficam impossibilitadas de viver o que elas deveriam viver na adolescência. Só que não é bem uma escolha, acaba sendo uma situação, contingências que levam a essa condição de se submeter ao casamento. Você acha que isso é possível, esse resgate da cidadania dessas crianças que são vulneráveis? Eu acho que no Brasil nós temos uma organização do movimento social da infância e adolescência que precisa se articular, que tem debatido a violência e exploração sexual, mas não tem tomado para si como tema o casamento infantil. E é preciso tomar esse assunto como uma das bandeiras de luta. A deputada Laura Carneiro criou um projeto que vai alterar o Código de Processo Civil
e proibir que menores de 18 anos se casem. Essa é uma prática muito nefasta. Na verdade, essas coisas são inacreditáveis. Como é que uma criança não foi feita para se casar aos 12, 13 anos de idade. Ela foi feita para estudar, para crescer, para brincar, para ter relações, para criar sua personalidade e nunca para se casar com 12 anos. Os números do Brasil são alarmantes. Na América Latina, nós somos o primeiro lugar. No mundo, 4º lugar em casamento infantil. Isso é um completo absurdo e nunca se travou esse tema, nunca se tratou desse tema numa casa parlamentar da importância que é o Congresso Nacional. O Inclusão termina aqui, mas você pode rever esse programa no canal do YouTube ou na página da TV Senado, no endereço que aparece aí na tela. Até a próxima!